Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança de falar de um tema tão atual, tão novo. Assim, mesmo com formação ligada à microbiologia, a gente continua em constante aprendizagem, porque aquilo que a gente achava que sabia sobre virologia, sobre processo infeccioso, sobre a parte da reação do nosso corpo, sabe? De produção de anticorpos e tudo mais, a imunologia diretamente ligada com a genética, aquilo que a gente acreditava que já sabia que estava muito bem, de repente a gente descobre que não. Chega aí mais um micro-organismo para revolucionar o mundo, bagunçar com a nossa vida e nos desafiar enquanto cientistas e nos desafiar enquanto profissionais da saúde. Ok? Então, obrigado realmente pelo convite e eu espero que gostem do material que eu selecionei para vocês. Tá bom? Eu vou projetar agora e vocês confirmem para mim se tudo der ok aí. Eu já estou adiantando que esse material ele é muito mais amplo e que eu vou deixar ele disponível para todos vocês, tá? E o pessoal aí da comissão verifica como é que compartilha com vocês depois, mas eu vou deixar ele disponível para quem quiser pedir por e-mail, para outro mecanismo, ele pode ser para vocês também. Então, ele é muito mais amplo do que das coisas que eu vou selecionar para falar aqui, tá? Só confirma se projetar. Ainda não, professor. Você já fez a projeção e não está aparecendo. Ah, agora. Projetou? Sim, professor, já está aparecendo. Perfeito. Então, gente, esse foi o tema desafiador que a Unisaúde me deu, que foi falar sobre o que há de novo com o tratamento da Covid-19. Depois de toda essa conversa que vocês tiveram com o professor Valber, vocês conheceram a partícula vírica e vocês conheceram o vírus, isso é o princípio de tudo, sabe? Isso aqui seria, na verdade, o ponto de partida. Não tem como eu tratar uma doença se eu não compreendo quem é o agente etiológico ou o agente causador dessa doença, quem é o micro-organismo responsável por essa doença. Eu preciso de início que vocês entendam duas coisas. Quem é meu aluno talvez já saiba, quem não é, aprenda agora. Existe uma diferença muito grande. Na verdade, existe, assim, uma distância muito grande entre eu falar de infecção e eu falar de doença, tá? O que seria infecção? A infecção está ligada com o teu contato com o micro-organismo causador daquele problema. Então, por exemplo, você teve contato com a partícula vírica, isso é infecção. Você pode estar doente ou não estar doente. Você teve contato com a partícula vírica. É o que o povo anda chamando aí dos chamados assintomáticos, tá? No momento que essa partícula vírica entrar em seu organismo e começar a reagir com o teu corpo, aquelas proteínas de superfície que o professor Valber mencionou, entrar em contato com os teus receptores celulares, que com isso ela conseguir entrar, ela vai provocar em você diversas reações, tá? Por essa entrada. E essas diversas reações podem se tornar patológicas. E aí gerarão sintomas em você característicos de uma doença. Então, olha só o universo. Só que nem todo agente etiológico que entra no seu organismo vai ter condições suficientes para provocar sintomatologia, ou vai ter condições suficientes para conseguir penetrar nas suas células, devido à membrana celular, devido aos receptores, aquilo que o professor estava chamando de chave fechadura. Nem toda agente etiológico vai encontrar a condição favorável para se internalizar. E com isso, ele talvez não consiga gerar a doença. Ter o vírus no organismo é uma coisa,
ter a doença é outra. Espero que vocês tenham entendido isso, tá bem? E aí o material que eu inicio, ele é mais ou menos assim, é um resumão do que foi falado antes, mas aí eu vou passar, que eu quero só que vocês, depois com calma, em casa, vocês possam ler isso. Esse ponto, apesar de ser ligado à estrutura, eu quero muito que vocês entendam. As pessoas falam errado, tá? Falam errado e isso incomoda. Dói no meu ouvido e eu quero muito que os profissionais da saúde saibam falar corretamente. Todo mundo aqui, eu acredito, seja universitário. Não sei se tem alguém que está aqui hoje. Eu acho que não, porque todo mundo está com e-mail institucional. Então, todos aqui são universitários. E, de uma forma direta ou indireta, estão ligados à área da saúde. Sabe o que incomoda muito? É você ligar a TV e você assistir um jornal e ver o médico, ver o infectologista falar assim: conseguimos matar o vírus, precisamos matar o vírus. Vírus não morre, porque vírus não é um ser vivo. Não se mata vírus, se inativa vírus. É bem diferente. Por isso eu coloquei esse esqueminha aqui, que ele exemplifica bem isso. Existe uma diferença muito grande entre vírus e virion, e o povo confunde. O que é o virion? O virion é uma estrutura física. Ele é composto lá por um material genético, no caso do coronavírus é um RNA, de sentido positivo, um RNA, um envoltório proteico, que eu chamo de capsídeo, e ele tem uma membrana adicional, que é um envelope, ou seja, ele tem mais uma película, que é um envelope. Essa partícula química não tem autonomia nenhuma. Não se reproduz, não existe vírus macho, não existe vírus fêmea, ele sozinho não copia DNA, ele sozinho não passeia pelo teu corpo, ele sozinho não chega no teu corpo. Ele é uma partícula química composta de ácido nucleico, proteínas e lipídios. Basicamente é isso. Por isso, ele não é um ser vivo. Enquanto está no ambiente, ele recebe o nome de virion. Por que virion? Talvez tu lembres do ensino médio. Qual é a definição correta para vírus? Vírus, ele é um parasito intracelular obrigatório. Ou seja, raciocina comigo só na definição. Parasita intracelular. Intracelular, ele tem que estar obrigatoriamente dentro de uma célula. Se ele não está numa célula, ele não é vírus. A pessoa espirra, ou você pega na maçaneta, ou você vai no supermercado e pega um produto na prateleira, você não está se contaminando com o vírus. Por que não? Porque o vírus na maçaneta não está dentro de uma célula. A partícula de água que está vindo no espirro ou na saliva, o vírus não está numa célula. A prateleira do supermercado não é uma célula. Então, nós não nos infectamos com um vírus, nós nos infectamos com um virion, que é uma partícula química no ambiente. Ok? É apenas para aprender a falar correto, porque é feio. No momento que essa partícula química consegue encontrar aquele receptor chave e fechadura que o professor mencionou ainda há pouco, e entra na sua célula, aí sim ela se torna um vírus. Seria o agente biológico, o micro-organismo, porque agora dentro da célula ele pode ser considerado como um parasita. Agora ele é um vírus. Quero que vocês entendam isso. Ambiente virion, dentro da célula, vírus. Então corrijam, falem corretamente, se corrijam e corrijam as pessoas que vocês puderem da forma correta, sem paranoia, mas apenas para falar corretamente. E se tanto no ambiente ele é uma partícula vírica, e se dentro da célula ele se torna um vírus, mas ainda assim ele não tem autonomia, ele não tem um processo de autorreplicação, ele não se reproduz nem de forma sexuada, nem de forma assexuada, então ele realmente não é um ser vivo. Se ele não é um ser vivo, ele não vive. E se ele não vive, ele não pode morrer. Tá bem claro isso? Espero que sim. Espero que vocês estejam entendendo. Se ele não é um ser vivo, eu não posso matar. Então parem de falar que precisamos matar o vírus, ou que o vírus vai morrer com álcool 70, ou que o vírus vai morrer se você lavar as mãos. O vírus não morre. O vírus é inativado, tá? E o vírus está dentro da célula. Então, na verdade, o que eu vou inativar é a partícula vírica, que é o virion. Professor, o que isso tem a ver? Tudo. Não é só uma questão de
desculpa a expressão, mas como se fosse uma exigência desnecessária ou só capricho da minha parte. Não é. É deselegante? É deselegante. Soa ruim no ouvido, mas é mais do que isso. Porque se você entende que o vírion é a partícula química e o vírus é o que vai te dar o problema já dentro da tua célula, você consegue entender onde começa a nossa solução do problema. Eu preciso inativar a partícula química. Porque se eu impedir que ela entre na célula, eu elimino a infecção após ela ocorrer. Ou eu impeço, inclusive, que o vírion se torne um vírus e cause problema. Nós já conseguimos isso com diversos outros vírus em questão. Com diversos vírus da gripe, com o próprio vírus da imunodeficiência humana. O entendimento entre a diferença de um vírion para um vírus foi a solução para conseguir chegar numa cura ou para conseguir chegar num tratamento eficiente. Sobre o atual coronavírus, o que nós podemos falar sobre essa questão do vírion? Eu vou avançar aqui para uma estrutura específica, que é esse aqui, ó. Eu preciso que vocês saibam algumas coisas sobre ele. Tanto a imagem A, a B, a C e a D, todas estão relacionadas ao coronavírus. Ao vírus da família Coronaviridae, tá? Coronaviridae é a família desse vírus. E aí tem esse comportamento, ele tem um material genético, né? Ele tem um envoltório proteico e mais ainda um envelope. O que eu quero que você saiba sobre ele já de imediato para você entender o que eu vou falar depois? Ele é considerado pleomórfico. Para quem é aluno de parasito, você vai lembrar da ameba. Como é a ameba? A entamoeba ela é como se fosse uma gota d'água que vai se movendo, ela vai se esticando para poder se locomover. Então ela não tem uma forma corporal definida. É que nem a amoeba, aquela massa de modelar das crianças. Você pega aquela massa e puxa para onde quiser. Ela vai criando um formato de acordo com a necessidade, de acordo com o ambiente ou como as pessoas colocam ela. O vírion do coronavírus, ele é considerado pleomórfico. Então, apesar de ele ter esse formato de coroa que levou à escolha do nome dele, ele não tem um formato corporal definido. Eu não posso dizer que ele é sempre um círculo perfeito, ou um cilindro, ele é mais alongado. Não. Ele é pleomórfico. De acordo com o que ele tiver, em qual ambiente ele foi encontrado fora da célula, ele pode estar com um formato corporal diferenciado. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam ou relembrem, né? São as proteínas mencionadas ainda há pouco. O conjunto proteico que envolve essa partícula vírica, que é o envelope, a espessura desse envelope é que eu quero que vocês entendam. Ela fica em torno de 7,8 nanômetros. Tá, professor, isso para mim é uma unidade que eu não consigo ter uma referência. Beleza, você não consegue ter uma referência, então eu te dou uma referência. As nossas células, de um modo geral, membranas biológicas, de um modo geral, têm cerca de 4 nanômetros. Ou seja, é praticamente a metade, já que esse 7,8 tem uma margem de erro para mais ou para menos. Então, ele pode ir até 8,5 nanômetros de espessura, enquanto que a nossa célula é a metade. Uma bactéria é a metade. Ok? Então, lembra bem disso. O envelope viral tem cerca de 7,8 nanômetros. Tá? Além do envelope viral, eu ainda tenho mais o capsídeo, que é uma outra membrana mais interna que fica diretamente ligada com o material genético. E ela tem mais 4 nanômetros de espessura. Então, só aí tu já joga quase cerca de 12, em torno de 10 a 13, fica uma margem de erro dessa espessura total de revestimento desse vírion. No que isso é importante, professor? Eu vou já te mostrar aqui para frente. É muito ruim não poder te perguntar, tá entendendo? Mas vamos lá. E as proteínas que eu preciso que vocês relembrem que o Valber falou e eu preciso repetir. A proteína chamada spike, tá? Que é uma proteína de fusão. O que quer dizer fusão? É a proteína que ela entra em contato direto e consegue entrar, tá? Ela consegue penetrar uma célula. Eu tenho também a chamada glicoproteína M, que é uma proteína chamada de membrana integral. Do tipo 3, ela tem cerca de 250, em média,
aminoácidos. Ela é uma proteína de revestimento da partícula vírica, tá? Então, ela tem a proteína Skype, que vai estar ligada com fusão. O que é fusão? É penetrar. Então, é aquela chave que o Valber estava falando que o vírus possui. Então, a partícula vírica, vamos aprender a falar assim, partícula vírica. A partícula vírica tem a proteína S. Quando ela entra em contato com a membrana celular, isso aqui vai permitir a fusão, ou seja, ela vai entrar, tá? E a fusão é mais do que isso. Eu vou te mostrar uma imagem depois, mas é como se, por algum momento, do que é revestida a membrana, né, o envelope da partícula vírica? Glicoproteínas. Então, ele tem aqui lipidoproteína. E a membrana celular? Lipidoproteína. Imagina que isso aqui seja a célula e imagina que isso aqui seja o vírus. Quando se encontra, por algum momento, os dois passam a fazer parte. Ou seja, o envelope do vírus, ele passa agora a fazer parte do revestimento da célula, já que é super compatível. Além disso, eu tenho a proteína do envelope, que é a chamada proteína E. Ela é muito importante na saída da partícula, na saída de um novo vírion, tá? Quando vai sair um novo vírus, ele brota. A palavra exatamente é essa. Ele brota da célula. Por que ele brota da célula, Andrei? Porque o revestimento da célula é o envelope que ele precisa. Então, ele vai saindo e ele ganha uma capinha. O que é essa capinha? É o envelope. E de onde veio esse envelope? Veio justamente da membrana celular. E, além disso, eu tenho a proteína N. Eu não. A partícula vírica. O que seria a proteína N? É uma proteína do núcleo capsídeo. Ela vai estar ligada com guardar o material genético. Ele precisa guardar material genético. Então, quem vai fazer isso é a proteína N. Andrei, por que isso é importante? É porque esse aqui é o ponto fraco do vírus, da partícula vírica. A proteína S. Se eu inativo a proteína S, ele não consegue entrar na célula. Se eu inativo a proteína M, eu bagunço a membrana dele. O envelope dele fica com falhas. Se eu bagunço a formação ou eu inibo a formação da proteína E, ele não consegue sair da célula, então ele não consegue gerar novas cápsulas víricas. E se eu inativo a proteína N, ele não consegue pegar material genético para fechar e formar um novo vírion. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas cada proteína dessa que eu isolei é um ponto fraco que o vírus possui. Proteína S, se eu inativo ela, ele não entra. Proteína M, eu bagunço, eu desestabilizo o envelope dele. Proteína E, ele não consegue sair da célula. E proteína N, ele não consegue guardar material genético. Então, para você já entender a ideia da palestra eu preciso de metodologias, eu preciso de tecnologia, eu preciso de fármacos, eu preciso de alimentos, eu preciso de qualquer coisa que ataque um desses 4 pontos fracos da partícula vírica. Espero que vocês realmente estejam entendendo, porque é horrível não ter feedback. Pode Sim, perguntar, professor. A gente está professor. ouvindo. Pode perguntar. Vocês me pagam, mas tudo bem. E aqui, gente, ó... respondam, o professor está liberado, que senão ele não vai deixar a gente em paz. Não vou. Eu preciso pelo menos um oi, tá ok, beleza, continua. Brincadeira, pode ser. Olha, Todo mundo entendendo? Oi. Estamos entendendo, professor. Calma, calma. Ok. Você está sendo muito didático, está muito boa a explicação. Professor, Obrigado. boa noite. Então, vamos lá, Olha que tu estás ouvindo de uma aluna que teve Covid, viu? Tô de olho em ti, Karina. Tô de olho em ti. Professor, boa noite. Boa noite, gente. O que aconteceu? Deixa eu seguir aqui. Eu já vi que vocês estão vivos e estão entendendo. Daqui a pouco a gente conversa para fazer pergunta, tá? Então tá bom. Olha para cá agora, para essa imagem, ó. Essa imagem é de um artigo científico bem atual, tá? O que ela mostra para vocês que eu quero que vocês aprendam? Olha esse processo aqui. Tá vendo ele chegando? Bem aqui na ponta do meu mouse, SARS-CoV-2, ele está chegando. Ele chegando ainda é virion. Aí, ó, ele vai entrar. Quem está entrando aqui, olha o contato dele, é a proteína Skype. Ele tocou, conseguiu entrar. E aqui ele vai ter todo um processo aqui, que é mais de atuação genética, porque ele vai pegar a atuação da própria célula para fazer a sua replicação, e aí eu vou conseguir formar, tá aqui, ó,
no número 5 para o 6, ó, ele brota, ele sai. E percebam que ele sai sem causar dano nenhum na estrutura da célula, percebeu? Ó? A célula continua intacta, funcional, trabalhando, tá tudo bem com a célula. Até agora tá tudo bem. Então ele entra e sai. Esse período, tá? Esse período onde você se infectou com um vírus, seja onde foi, tá? Pela saliva de alguém, seja porque você levou a mão aos olhos, à boca, ao nariz, enfim. O processo em si, da entrada de um virion, até ele se tornar vírus dentro da célula, leva cerca de 96 horas. Então é só você raciocinar comigo. Se eu quiser inativar a entrada dele, eu tenho que trabalhar nas primeiras 96 horas para poder ser eficiente. Começa aqui, ok? Se passar dessas 96 horas, eu posso até inativar os novos, mas eu tenho que lembrar que outros já entraram. Tem só que raciocinar assim. Aprenda isso. Se você teve contato com o virion cerca de 96 horas depois, em aproximadamente, você vai começar a ter o virion se transformando em vírus. E a partir daí pode começar a surgir sintomas ou quaisquer outras coisas. A proteína ACE2, que é essa, no português fica ECA2, ela é a proteína de membrana que nós possuímos, tá? Essa é a tal da fechadura, tá? É a nossa proteína. E nós temos ela em diversos locais. Ela tá bem aqui, ó. Se vocês olharem para cá, eu tenho dois ganchos, ó. Tenho esse aqui e tenho esse aqui, tá vendo? Elas são a tal da ACE2. É a fechadura onde a proteína S do vírus vai se encaixar e vai conseguir entrar, que é a tal da fusão. Então, onde é que nós temos essa proteína ACE? Temos ela em diversas partes do nosso corpo, não só na via respiratória. Ela é muito rica, tá? Muito frequente na via respiratória e no nosso intestino delgado. Mas praticamente ela está em todas as nossas membranas, ok? Então isso significa que o virion, ele pode fusionar qualquer lugar do nosso corpo, mais especificamente na via respiratória e no intestino delgado. Qual é o papel dela? Se você entender o papel da ACE, você entende por que o vírus consegue entrar, o virion consegue entrar com tanta facilidade. A ACE, ela faz a tal da vasocontrição e vasodilatação, ou seja, ela controla meio que entrada e saída de coisas, tá? Especialmente na corrente sanguínea. Então, ela permite um controle da pressão, e essa pressão está ligada com coisas que ela deixa entrar, coisas que ela deixa sair. Por isso que, por coincidência ou não, a proteína da partícula vírica se aproveita da ACE2. Por quê? Porque é a proteína que controla a entrada e saída de coisas na corrente sanguínea e que também está ligada com isso na tua célula, porque é a pressão intracelular, né, que torna esse equilíbrio aqui do ambiente intra e extracelular. Para complicar a nossa vida, se é uma proteína, e se tu foi meu aluno de genética, tu aprendeu o seguinte, que gene é um pedaço de DNA que determina algo ou alguma coisa. Se a ACE2 é uma proteína que está presente em diversas partes do nosso corpo, então ela é aquele algo ou alguma coisa. Então existe um pedaço do DNA que determina ela. Existe um gene. E você já sabe que esse gene ele pode ser ligado ou desligado a qualquer momento, porque há um interruptor. Só que a ACE2 não está lá por conta do COVID. Ela está lá porque ela tem um papel importante. Só que para complicar a vida, pacientes que têm doença crônica, aí tu pode usar a tua imaginação para todo tipo de doença crônica. Por alguma razão, eles expressam em maior quantidade o gene responsável por essa proteína. Então, a pergunta de vocês ainda há pouco para o professor, por que a questão das pessoas que estão no grupo de risco, né? Não é só por idade, tá? Não é só por idade ou por simplesmente estarem doentes e ser uma doença oportunista ou uma partícula vírica oportunista. Não é só isso. Tem uma questão genética envolvida. A fechadura, entendeu? Teórica, que o vírus vai usar para entrar, ela é muito mais presente
em pessoas com doenças crônicas. Por quê? Porque por alguma razão não conhecida, essas pessoas usam muito mais aquele gene responsável pelo algo ou alguma coisa, que é a ACE2. Então, para você entender que as coisas têm uma razão, não estão ali à toa, tá? Então, as pessoas que estão no grupo de risco associadas com uma doença crônica, elas expressam mais a ACE2. Então, o vírus tem muito mais fechaduras para ele conseguir entrar em uma célula. Por isso, aumenta a chance de infecção e do agravamento da doença. Espero que tenham entendido. Outra coisa importante que eu quero que vocês entendam. Aqui já está muito mais ligado com imunologia, tá? Preciso que vocês entendam uma questão assim. O teu mecanismo de defesa natural do teu corpo. Então, tu tem no teu corpo diversas células responsáveis pela tua defesa corporal. Macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, enfim, diversas células de defesa, que todos nós temos. Só que elas são as defesas primárias, imediatas, tá? Para infecção bacteriana, para infecção vírica, enfim, é o teu contato imediato. Só que a partir daí, você pode também ativar um negócio que nós chamamos na imunologia, que é um tal do sistema complemento. O que é esse sistema complemento? É um sistema complementar de defesa. Ele tem 3 vias para essa ativação, tá? Que eu não vou entrar em detalhe agora, porque não é uma aula de imunologia. Mas você tem uma defesa adicional e especializada, que te faz criar uma defesa específica para cada invasor. Inclusive, te ajuda a criar uma memória. Se o vírus entra hoje na tua célula, né? O vírus entrou e virou um vírus hoje na tua célula, isso disparou uma memória no teu corpo. E essa memória vai ser muito útil em infecções futuras. Mas, além disso, eu preciso falar dessa infecção imediata. Porque eu não quero nem chegar ao risco, não quero ter a necessidade de ter que gerar memória. Eu quero que os meus macrófagos, que são as minhas células de defesa imediatas, sejam capazes de eliminar qualquer invasor. Professor, dá para fazer isso? Dá para o meu macrófago eliminar o vírus na hora que ele entra? Dá, por diversas razões. Eu tenho macrófagos que vão estar na periferia do teu corpo, prontos para esperar um ataque. E eu tenho macrófagos que são chamados devido a uma infecção. Então, entrou um corpo estranho, entrou uma bactéria, entrou um vírus, entrou um protozoário. A galera que está na superfície diz assim, moçada, traz ajuda, traz reforço porque tem invasor chegando. Aí vem o tal do macrófago circulante, que é aquele que estava na tua corrente sanguínea. Aí ele migra para lá no desespero. Também no processo de adesão, migração, que o pessoal aprende mais lá na patologia. Mas, enfim, o importante é que você saiba que esses macrófagos também chegam lá. E quando eles chegam lá, ele faz um negócio chamado de fagocitose. O que é fagocitose? Ele coloca para dentro tudo que ele vê de ameaça e detona. Joga uma linfocina, que são substâncias que causam lise, causam quebra em qualquer coisa que entra. Meu macrófago consegue eliminar o envelope do vírus? Consegue. O seu macrófago consegue. Por quê? Porque ele produz tipos de toxinas, substâncias que são tóxicas para os invasores, seja uma bactéria, seja um vírus, seja um protozoário. Nós chamamos também, de uma forma mais técnica, as chamadas interleucinas. Nós temos várias interleucinas. Além das interleucinas, nós temos também o que seria chamado de TNF, que é o fator de necrose tumoral, que são defesas do teu organismo para combater, destruir ou matar, quando for o caso, um invasor. Então, olha só como o nosso mecanismo de defesa vai estar preparado. Sistema complemento age logo em seguida. Se caso os macrófagos circulantes aqui não forem capazes de eliminar esse vírus, nós vamos esperar, então, agora a atuação do sistema complemento. E aí ele vem lá na produção de anticorpos, né, primeiro do IgM, depois do IgG, mas isso já seria uma outra história. Importante você entender quem está trabalhando aqui. Baseado nisso tudo que vocês entenderam, eu vou chegar nos medicamentos que viraram modinha. É muito importante vocês aprenderem. Não há tratamento determinado, pré-definido, sendo eficaz contra a Covid-19. Não há. Mas isso não impediu testes de serem feitos, nem impediu as pessoas de, inclusive, receberem receituário de diferentes profissionais.
cada um com sua opinião, né? E independente de opinião, estamos falando sobre biologia, estamos falando de ciência, tá? Então aqui não tem nenhum cunho nem político, aqui é ciência pura. Um dos principais que viraram moda e que foram muito utilizados foi a tal da azitromicina. O que eu quero que vocês saibam sobre a azitromicina? Basicamente, que a azitromicina, ela vai estar aqui nesse novo slide, ó. Ela é um antibiótico muito eficaz. Ele é eficaz contra esse grupo bacteriano aqui, ó. Contra Staphylococcus aureus, Streptococcus, diversas espécies de Streptococcus, tá? E também a Corynebacterium, que está ligada com a casos de difteria. Uma coisa curiosa, para quem já estudou microbiologia, e para quem não estudou microbiologia, que é a galera da psicologia que eu vi que está aqui, gente, imagina o seguinte. Na microbiologia, a gente divide as bactérias em 2 grandes grupos. Tem uma bactéria que ela tem só um único revestimento, uma camada de gordura, de lipídio, única. E eu tenho outro grupo de bactéria que tem uma dupla membrana. Tem uma, aí tem uma camada de peptídeo glicano e mais um revestimento. Então ele tem 2 revestimentos. Por quê, professor? Não sei. Deus quis. Natureza quis, o universo quis, divindades quiseram. Tem um grupo de bactérias que tem só um revestimento. E eu tenho um grupo de bactérias que tem 2 revestimentos. Nós chamamos na microbiologia de a bactéria que tem só um revestimento é a gram-positiva, e a bactéria que tem 2 revestimentos, que é a mais resistente, são as chamadas gram-negativas. Isso é uma outra história. Importante agora que quero que você saiba que eu tenho bactéria que é muito mais fácil de eu eliminar, que é aquela que tem só uma membrana, e eu tenho bactéria que é muito mais difícil de eliminar, porque ela tem um duplo revestimento. A azitromicina, ela é muito eficaz com as bactérias do grupo gram-positivos. Daqui tem só um único revestimento. É mais fácil. Quando eu chego nas bactérias que têm um duplo revestimento, como são o caso das enterobactérias, Escherichia coli, salmonella, de diversas espécies de salmonella, a Enterobacter, Aerinomas, Klebsiella e por aí vai, a eficácia da azitromicina passa a ser variável. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Por diversas razões. Isso vai estar ligado com a carga microbiana, isso vai estar ligado com o tempo de infecção, isso vai estar ligado à quantidade, à proporção de medicamento para o número de bactérias existentes. O resultado é simples. Nem sempre dá certo. Quando eu começo a criar dificuldade em membrana, em revestimento bacteriano, o medicamento fica questionável. E, ainda mais, existem outros grupos de bactérias do grupo gram-negativo que não funcionam. Proteus, Serratia, são as pseudomonas também, são bactérias que, no geral, apresentam-se resistentes à ação desse antibiótico. Agora eu quero que tu raciocine comigo, porque eu te falei lá no início. Lá no início eu falei para você que o envelope do vírus, ele tinha, lembra quanto? 7,8 nanômetros de revestimento. Enquanto que uma membrana bacteriana tem a metade disso. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Um medicamento que para a bactéria tem uma ação variável e às vezes nem funciona, sendo que o revestimento bacteriano é metade do envelope viral, tu já consegue entender então por que a azitromicina às vezes funciona e às vezes pode não funcionar. Porque ela seria então tão questionável quanto a eficácia. Estaria principalmente ligada ao principal revestimento que a partícula vírica possui. Espero que tenha entendido. Se não, qualquer dúvida, anote aí que a gente volta para cá depois. Depois chegamos aqui na cloroquina ou na tão polêmica hidroxicloroquina. Qual é a principal função desse medicamento? Ele vai ter diversas funcionalidades, tá? Diversas funcionalidades.
Mas, principalmente, tem uma que eu quero te mostrar. Ele é muito eficaz no combate a protozoários. Muito, muito. Tanto é que ele é utilizado como um antimalárico. Ou seja, ele consegue inativar o plasmódio, que é o parasito que causa a malária, que vem da picada de um mosquito e tudo mais. Mas tem um detalhe da hidroxicloroquina ainda, que é esse bem aqui, ó. Ela é muito conhecida na utilização do tratamento contra lúpus. Não sei se vocês conhecem o lúpus, mas lembra do que eu falei ainda há pouco? Sobre nós produzirmos células de defesa? Lembra? Eu te falei que nós produzimos lá, nós já temos circulantes em nós, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células NK, que são as chamadas natural killer. Nós já possuímos isso. E, além disso, ativamos o nosso sistema complemento, que vem para atuar complementando essa defesa inicial, produzindo anticorpos, que são defesas adicionais para inativar qualquer micro-organismo que possa entrar em seu corpo. Só que existe um grupo de pessoas que, por alguma razão não conhecida, algumas são conhecidas, sim, inclusive por influência genética, elas produzem células de defesa em excesso. E esse excesso de células de defesa que elas produzem faz com que essas células de defesa comecem a encarar o próprio corpo da pessoa como um invasor. E aí começa a existir as chamadas doenças autoimunes, provocando um processo inflamatório horrível. Mas tudo está ligado porque a célula de defesa, que deveria estar combatendo invasores externos, está encarando o próprio corpo da pessoa como um inimigo. E aí começa uma briga interna, uma chamada doença autoimune. A hidroxicloroquina, ela é considerada como um imunossupressor, ou seja, ela pega essa elevada carga de produção de célula de defesa da pessoa e tenta normalizar. Mas pensa comigo. Ainda há pouco eu te falei que essas células de defesa que nós possuímos no nível normal de aceitação, ela é fundamental para o combate ao invasor, para o combate da partícula vírica. Uma pessoa normal. Na pessoa que tem lúpus, por exemplo, o normal dela é aqui, ó. É muito mais elevado. A hidroxicloroquina vem e baixa o nível das células. Agora, pensa você que tem um nível normal de célula de defesa, administra uma hidroxicloroquina. O que vai acontecer com as células de defesa? Vão baixar. Ou seja, as células que você precisa produzir agora, que você é completamente dependente dela, é a que você vai diminuir a produção. Ao invés de te proteger, ela vai te deixar muito mais vulnerável a uma infecção por uma partícula vírica. Para completar a nossa vida ainda, dificultar ainda mais o nosso processo de defesa, lembra das interleucinas que eu havia te falado? Uma das primeiras que o macrófago produz, que é aquela substância para combater o invasor, é a interleucina 1. E adivinha o que a hidroxicloroquina faz? Inibe a produção de interleucina 1. Resumindo, bagunça todo o teu sistema imunológico e te deixa muito mais propício e vulnerável à infecção. Além do estresse oxidativo, que eu posso te falar em outro momento, que vai estar ligado com radicais livres e tudo mais. Falando da malária, da atuação dela, ela só funciona se o plasmódio estiver dentro do chamado esquizonte. Quem é meu aluno vai lembrar do que é o esquizonte. O esquizonte ele surge dentro de um hepatócito, de uma célula do teu fígado. E aí fica um monte de parasito guardadinho, escondido no envoltório. Ou dentro do hepatócito ou dentro do coração. Mas ele está escondido. Ela só funciona no que está escondido. No que está no sangue circulante, ela não consegue eliminar. Ela não consegue eliminar circulante nem o parasito para qual ela foi chamada, porque ela é um antimalárico. Ela só consegue eliminar se ele estiver dentro do esquizonte. O que eu estou dizendo com isso? Essas informações, você decide. Você raciocina sobre isso. Espero que tenham entendido. Esse daqui foi um artigo que mais provocou polêmica, tá? Ele foi publicado no dia 20 de março. Foi ele sair em publicação, as farmácias esgotaram, zeraram seu estoque de hidroxicloroquina, porque o mundo foi comprar. O que o mundo não sabia era das falhas metodológicas que este artigo possuía.
Hoje em dia, se você buscar esse artigo na internet, ele está lá disponível, mas ele tem uma tarja preta nele, por tanta falha metodológica. Só que o povo, inclusive de revista famosa, revista da Elsevier, que é um grupo que reúne as melhores revistas do mundo, revistas científicas de muito peso. Só que pela empolgação, né, artigo falando sobre farmacologia ligada à Covid-19, despertou interesse pela publicação rápida, porque a nossa revista vai ter um artigo importante. E aí o corpo editorial, os revisores, não atentaram ou fizeram vista grossa e se focaram muito mais no resultado apresentado. Se tu for meu aluno de bioestatística, talvez eu tenha te alertado sobre o perigo da matemática. E que a matemática ela é muito malandra. Literalmente. Por quê? Porque eu posso usar números para mascarar o meu resultado, para induzir meu resultado. E foi exatamente o que aconteceu nesse artigo. Vou tentar te ensinar uma coisa básica sobre o que aconteceu nesse artigo. Pois vem aqui, ó. Esse artigo, tá aqui o autor principal. Tá aqui o link para vocês acessarem depois para ler ele na íntegra, se quiserem, tá? Ele teve o seguinte critério de inclusão. Quem é que ia participar dessa pesquisa? Eles pegaram pacientes que estavam hospitalizados por Covid-19 que tiveram caso confirmado. Que fossem maiores de 12 anos e que fizessem aquele swab que vai pela narina aqui, coleta lá quase na faringe, coletaram a secreção e positivaram para o Covid. Esse era o grupo de inclusão. Se positivou para a Covid, é maior de 12 anos, pode participar da nossa pesquisa. Quem não pode participar da nossa pesquisa? Alguém que tenha alergia à cloroquina ou à hidroxicloroquina, que tenha qualquer outra contraindicação sobre os outros componentes que o medicamento possui, gestantes e lactantes. Pronto, era isso. Quem pode? Maior de 12 com Covid confirmada. Quem não pode? Pessoas com alergia ou contra qualquer outra contraindicação que o medicamento possa ter. Isso foi o critério. E aí eles fizeram o seguinte. Os pacientes, né, que consentiram participar do estudo foram acompanhados por 14 dias, tiveram esses swabs, né, feitos aqui nessa região nasofaríngeo todo dia, foi feito todo dia, analisado todo dia, e eles receberam aí 200 miligramas de hidroxicloroquina durante 10 dias. Quem foi o grupo controle desse trabalho? Que é o grupo controle? É um grupo referência. É um grupo que eu vou olhar, comparar com o que eu estou trabalhando, com o que eu estou executando o meu experimento. O grupo controle dele foram os pacientes que se negaram a participar do estudo. Aqueles ou por critério de exclusão, ou que estavam internados em um outro hospital, também não participaram. Então, esses foram o que eles chamaram de grupo controle. É o grupo que eles iam olhar como referência. As pessoas que receberam o medicamento, que foram acompanhadas por 14 dias, eles comparavam com quem não estava recebendo o medicamento. Resultado que eles obtiveram. Foram reunidas 42 pessoas. Das 42 pessoas, 26 receberam tratamento. E 16 foram tal do grupo controle. Então, eram 26 de um lado, recebendo o tratamento, 16 do outro. Dos 26, 6 foram perdidos. Tipo, 6 não concluíram o experimento. Por quê? 3 pacientes foram transferidos para uma outra UTI e perderam o segmento da pesquisa. Um paciente morreu no dia 3. Um paciente decidiu ir embora do hospital no dia 3. Um paciente parou o tratamento porque sentiu náusea. E dos 20 ainda que receberam hidroxicloroquina durante os 10 primeiros dias, nos últimos 4 dias seguintes, receberam azitromicina junto. Então, vamos recapitular. Fizeram um estudo com 42 pessoas, reuniram 42 pessoas. Dessas 42, 26 iam participar, porque eram maior de 12 e estavam com o Covid confirmado. E 16 não iam participar. Das 26, só restaram 20, que foram acompanhadas até o final do processo. Das 20 que estavam ali, 6, nos últimos 4 dias, que eram 14, nos últimos 4, receberam hidroxicloroquina mais azitromicina. A desculpa que eles deram para fazer a inclusão desse antibiótico era para prevenir uma superinfecção bacteriana. Mas por quê? Só 6 receberam? Não falaram. Beleza, essa foi a metodologia do trabalho. Resultado. O SWAB, os pacientes que receberam hidroxicloroquina aumentaram maior taxa do que a gente chama de clearance viral, ou seja, de limpeza viral do teu organismo, daquela região, no 16º dia.
Os pacientes que receberam hidroxicloroquina mais azitromicina, 100% no 16º dia, ou seja, eles conseguiram eliminar totalmente o vírus circulante. E o efeito foi maior nos pacientes que apresentavam sintomas de vias aéreas superiores ou inferiores. Pessoal, quando a revista viu esses resultados, ela não pensou duas vezes e publicou o artigo. Qual o problema disso? Olha para o gráfico. O ponto escuro é o grupo controle. Então, é aquele grupo que não quis participar da pesquisa, tá? E que não receberam hidroxicloroquina. E o grupo vermelho é o que recebeu hidroxicloroquina. Aqui são os dias, então aqui é o início, ó, dia 0, todo mundo tem COVID confirmada, por PCR, aquela reação em cadeia da polimerase, uma detecção do DNA do vírus, tá? E percebam que a detecção do vírus, ela foi diminuindo no passar dos dias com os pacientes que receberam hidroxicloroquina. Aqui eu tenho as três situações. O grupo controle, que é a linha preta, os dias foram passando e o vírus continuou ali. Eu tenho o azul, que são os pacientes que receberam hidroxicloroquina, e eu realmente fui diminuindo a carga viral. E eu tenho o verde, que é aquele grupo que depois recebeu a azitromicina. Lembra? Aí o que aconteceu com eles? Quem recebeu hidroxicloroquina com azitromicina, no dia 5 ou 6, ele já eliminou por completo o vírus. Quando a revista viu isso, ela se encantou com o resultado e publicou sem pensar duas vezes. O que ela não atentou foi para isso aqui, para as chamadas falhas metodológicas. Quais seriam as falhas metodológicas? Todo estudo tem que ser cego e tem que ser randomizado. Eu não posso selecionar pessoas a meu critério, a minha boa vontade. Tem que ser aleatório. Outra coisa, nós não sabemos se negativar a PCR em si da região nasofaríngeo, a gente não sabe como é que estava o paciente. O artigo não menciona. O artigo não menciona também porque aquele senhor morreu no 13º dia. Nem menciona porque aquele outro foi embora no 13º dia. E nem menciona também porque os outros que receberam as duas coisas juntas, qual a razão de receber, tá? O N amostral foi muito pequeno, porque você tinha 26 pacientes para serem analisados, no final ficou só 20, tá? Então, 20 pessoas para representar um todo de uma pandemia é um N amostral não significativo, questionável, tá? Então, foram as falhas metodológicas desse artigo que fizeram ficar lá até hoje e tá com uma tarja preta, ou seja, foi uma notícia errada, falsa, falha científica que induziu o mundo inteiro a comprar hidroxicloroquina e a tomá-la desesperadamente, tá? Outras falhas foram aí ditas, tipo, no cálculo deles de 100%, a pessoa que morreu não entrou no cálculo, a pessoa que foi embora não entrou no cálculo, entendeu? Então, é um texto muito camuflado, muito errado, tá? Muito errado, real. Espero que tenham entendido esse artigo. Se não, eu vou disponibilizar o artigo para vocês na íntegra e posso responder perguntas depois. Mas, o plasma. O plasma tem sido um outro mecanismo hoje em dia utilizado, inclusive aqui no Pará. O IMOP iniciou um estudo de plasma de pacientes recuperados. Por que o plasma é tão importante? É porque, lembra que eu te falei do sistema complemento? Que ele produz IgM e IgG? Numa infecção assim, como é que eu posso dizer, recente, um paciente que se recuperou da COVID, ele produz esse anticorpo específico, tá? Para o vírus, que é o IgM. Com o passar do tempo, quando ele se elimina da infecção, ele já não está mais doente, é possível encontrar nesse paciente, no plasma dele, que é uma proteína circulante, a imunoglobulina G, que ela ele guarda para sempre uma reserva, uma pequena quantidade desse anticorpo, que é uma célula de defesa para uma futura infecção. Então, praticamente, é esse o argumento para dizer que, provavelmente, um paciente que já se tratou, já se curou da Covid-19, dificilmente vai ter uma futura infecção, porque ele já criou
um anticorpo que inibe a proteína, ou seja, que é capaz de inativar a partícula vírica, tá? Então, qual foi a tentativa que encontraram? Foi pensar o seguinte, calma aí, então, se essa pessoa que já conseguiu se defender contra a infecção, ela já tem circulante nela uma proteína de defesa, e se eu pegar essa proteína de defesa e colocar na população que não está conseguindo, ou que não está infectada, para que eles já tenham de forma passiva, ou seja, já recebam prontos anticorpos. A ideia é muito boa. A ideia é maravilhosa. Ainda está em análise, ainda está em estudo, tem diversas pessoas aí voluntárias, vocês, inclusive, que já tiveram a doença, já se trataram e que têm o IgG positivo, podem se voluntariar para fazer. A ideia é maravilhosa. A outra é o chamado soro hiperimune. Só que esse já envolve animais. Está sendo feito aqui no Brasil também, tá? Maravilhoso. O que é que eles fizeram? Eles pegaram e inocularam a partícula vírica em cavalos. E o cavalo é maravilhoso para fornecer soro, até pelo tamanho da veia dele, pela quantidade de sangue que ele possui e pela resposta dele, que é muito imediata. Então, vão induzir a produção de anticorpos feitas pelo cavalo. E vão coletar o plasma dele para que ele possa trazer essa imunidade também para o homem. Aí já seria como se fosse um soro, que nem aqueles soros que existem para picada de cobra, para animais peçonhentos. A gente recebe também uma imunização do tipo passiva, porque não foi meu corpo que produziu, foi o corpo de um animal. Aí tem dois tipos. Está sendo feito neles com a proteína S do vírus e com outras 5 com o vírus inativado. Então, eles pegaram 10 cavalos, em 5 cavalos eles estão criando um sistema de defesa baseado na spike, naquela proteína de fusão, e em outros 5 cavalos eles estão induzindo a defesa baseado na partícula vírica como um todo. Eles pegam a partícula vírica e só inativam ela. Como é que inativa uma partícula vírica, professor? Eu posso inativar uma proteína de membrana, eu posso inativar material genético, enfim, ele não entra viável. É um vírion danificado, mas ele é danificado, mas não ao ponto de não criar memória. Ele consegue criar memória porque eu deixo nele ainda aquilo que é importante para criar essa defesa, tá? Também está em estudo. Maravilhoso, tem uma chance muito grande de dar certo. Porque a ideia é, entrou o vírus, eu entendi que entrou o vírus em mim, tem um soro para tomar, que nem assim. Eu vou uma picada de cobra, tem um soro. É aquele que vai atuar pós-infecção, diferente da vacina. Outra é essa combinação aqui, que é o lopinavir com o ritonavir. Isso aqui é usado em tratamento para infecção por HIV. É incrível, é incrível. Eu já li muito sobre isso e eu acho que para quem gosta da coisa, vai se interessar também. A teoria de que as pessoas que vivem com o HIV, que não são mais as chamadas soropositivo, tá? Por que não são soropositivo, professor? Tá errado falar soropositivo agora. A gente vai evoluindo, isso é lindo, né? Lá no passado, o povo já associava a infecção do vírus com a doença, com a AIDS. Hoje também não é assim. Hoje tem um mundo que separa a infecção da doença. Ou seja, uma pessoa pode se infectar com o vírus HIV e nunca ter AIDS. E se ela seguir os tratamentos atuais, com os medicamentos atuais, ela nem se torna um soro positivo. Porque o que é o soro positivo? É eu fazer o exame e a pessoa positivar para um vírus circulante. Essa pessoa que está em medicação, eu posso vasculhar o corpo dela inteiro e eu não vou mais encontrar vírus circulante. Se eu não encontro mais vírus circulante, ela não é um soro positivo. Porque nenhum exame, por mais moderno que seja a máquina, não detecta vírus no corpo dessa pessoa. Então, o nome que se dá hoje é essa, uma pessoa que vive com HIV, porque ela tem que tomar medicamento todo dia. Mas se ela tomar medicamento todo dia, consegue-se eliminar as partículas víricas do corpo dela. Acaba. Tá curado. Tá. Se não parar de tomar medicamento, tá curado. Porque eu elimino, inativo total e desapareço com todos os vírus. O que é mais louco? As teorias de que as pessoas que são portadoras de HIV e que estão em medicação, né, que vivem com HIV e que por isso estão em medicação, seriam resistentes à Covid-19. E qual seria a principal razão? A ação de uma enzima chamada de protease, que é uma enzima muito importante na composição ou na junção dos aminoácidos
que irão compor as proteínas relacionadas com a formação de um novo vírion. Olha que massa isso. Vale a pena dar uma lida, tá? E tem as vacinas que estão sendo testadas no Brasil. Tem duas em especial. No mundo inteiro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tem 136 vacinas em desenvolvimento. Isso aqui eu peguei, gente, está super atual, tá? É do governo de São Paulo, que está elevando o Butantan e mostrando tudo o que está sendo feito. Então, é um material de slide muito legal do governo de São Paulo, também posso passar o link para vocês. Então, eles têm 10 estudos clínicos sendo feitos, baseados no vírus como um todo, nos vetores virais, seriam situações ou ambientes ou até mesmo outros organismos que trazem esse vírus até a gente, baseado no material genético, baseado na proteína e em outras estruturas víricas, tá? Então, são 136 vacinas que estão sendo desenvolvidas atualmente. Basicamente é isso. Eu estudo o vírion, você percebe que até o pessoal da saúde faz errado. Eu estudo o vírion, depois eu vou trabalhar com uma célula que já possui esse vírus, pego essa célula, inativo o vírus, ou seja, eu torno ele não infectante e vou usá-lo para fazer uma vacina. E, em seguida, imunizo a população. Basicamente, seria esse roteiro utilizado. Quais são as vacinas que nós temos? A chamada Shadox-1. Essa Shadox-1, ela fez assim, ó, olha que massa, gente, olha que incrível. A biotecnologia é realmente fascinante. Eles pegaram o adenovírus, um outro vírus, tá? Um adenovírus, que causa uma gripe em chimpanzé. Pegaram o adenovírus e adicionaram, olha que linda ela aqui em 3D, gente. Essa aqui é a proteína Spike, que é do Covid, do coronavírus. Pegaram a proteína Spike e adicionaram no adenovírus. Uma versão mais branda do vírus, tá? Com algumas modificações genéticas para que ela não conseguisse se espalhar entre seres humanos, mas que conseguisse fazer o corpo humano identificar a proteína Spike e criar a defesa, criar anticorpos contra ela. Olha que incrível é a biotecnologia. E assim está sendo feita a produção da vacina que está sendo feita aqui no Brasil, tá? Sendo testada aqui no Brasil. Tem uma outra, que é a Coronavac, que é já de uma empresa particular, que é a Sinovac Biotech. Eles estão criando uma cultura do vírus em laboratório, né, que deixam o vírus inativo e aplicam o próprio vírus, o coronavírus, no paciente. Aí a vacina está sendo considerada segura e já fortaleceu a proteção do macaco rhesus, aquele mesmo macaco do sistema RH que a gente estuda em sala, tá? Também está sendo desenvolvida em parceria com a China, aqui no Brasil, pela Sinovac Biotech, que é uma empresa brasileira de biotecnologia. O Estudo Butantan está em parceria com a China, tá? Nessa produção de biofármacos. Está produzindo a primeira vacina que eu te mostrei, que é na junção com a Spike, tá? Que é uma das vacinas de desenvolvimento em estágio mais avançados no mundo, está sendo feito aqui no Brasil. Ela usa um adjuvante, quer dizer, é como se fosse um colaborador que vai nessa vacina, que ele vai potencializar a tua resposta imune, tá? O vírus vai ser inativado nesse processo e essa nova vacina vai entrar, se Deus quiser, vai ficar disponível em breve. O que mais eu tenho aqui? E aqui os resultados da eficácia que está sendo publicado, que já foi publicado até o momento. Os caminhos necessários, né? Já se passou do requisito de segurança, que é quando se faz o estudo prévio, tá? E se testa em animais. Depois eu venho para a fase clínica 1, que já teve 144 voluntários. E essa fase clínica 1 é muito curiosa, porque como qualquer produção de vacina ou de qualquer outro fármaco, eu sempre começo com voluntários sadios. Eu não posso testar a doença em doente, a vacina em doente. Tem que ser pessoas sadias. Já passamos da fase 1 e estamos na fase 2, que se conta com 600 voluntários que estão sendo acompanhados lá na China. Também são... faz mais ou menos assim, ó. Eu pego a fase 1. Antes da fase 1, eu pego o medicamento e testo em animais. Muitos animais vão morrer e eu vou melhorar. Vou melhorar, até que não morre mais animal. Beleza, já padronizei. Agora eu vou para a segunda fase da produção.
Testar em humanos sadios. Por que humanos sadios? Porque tem que ser humanos que, se qualquer coisa der errado, eu saiba que foi da vacina, e não porque ele estava doente. Entendeu? Então, por isso eu pego um neutro. Um neutro seria o sadio. Aí aplico no sadio. Só que vai dar ruim também, porque é o primeiro teste. Funcionou em bicho. Não sei se vai funcionar no humano. Faço a fase 1. Aprendo, melhoro, otimizo e vou para a fase 2. Testar de novo em humanos sadios. Estamos nessa fase, testando agora em 600 voluntários. Qual é a próxima fase, professor? Testar no doente e ver se funciona. Depois disso, comitê de ética, chatice burocrática de ética e legislação, para então tornar público e disponível para o mundo inteiro. Tá bem aqui a etapa, ó. Depois vem a etapa 3, começa a entrar aqui a Anvisa, comitê de ética, para regulamentar a nossa vida. Eu ia dizer atrapalhar, mas não vou dizer. Que é a etapa da farmacovigilância. Depois eu venho para a Tech Transfer, que vai ser o acordo de transferência de tecnologia para o mundo inteiro, para essa produção nacional da vacina aqui, mas que ela vem de fora. O registro junto à Anvisa para regulamentar e depois o fornecimento dela, que está previsto para 2020 a 2021. Mas toda etapa que vai demorar mais não vai depender do geneticista, do biotecnologista, do biotecnólogo, nem do infectologista, não vai depender da ciência, vai depender da burocracia de legislação. E aqui estão alguns artigos, tá, gente, que eu usei por base para esse bate-papo nosso. Depois vocês podem ver, como eu disse, eu vou disponibilizar o material. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Tentei ser rápido. Professor, agora eu vou mediar as perguntas que eu fui anotando no chat, tá? E aí, quem tiver mais pode ir colocando. Eu vou te fazer a primeira pergunta, que a Lorane, ela fez essa pergunta, na verdade, na palestra do professor Valber, mas como ela era referente ao assunto que o senhor ia dar, eu trouxe para cá, tá? Ela perguntou qual o impacto da cloroquina na Covid-19? De que forma poderia combater ou diminuir os danos no organismo? Então, como eu mostrei para vocês aí, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, o papel dela é muito questionável, tá? É muito questionável. Então, qualquer benefício que ela pudesse trazer como um adicional a um antibiótico, se você está perguntando cientificamente, né, e não só por opinião pessoal, os riscos que ela traz não compensariam os benefícios talvez associados, tá? Isso é basicamente isso. Não tem como, gente, eu estar com uma doença, né, com uma infecção, eu preciso do meu sistema imunológico intacto, preciso fortalecê-lo e tomar um medicamento que vai me deixar mais vulnerável ainda, entendeu? Mais suprimido. Deu para entender, gente? Não sei se consegui responder. Sim, conseguiu, professor. A próxima pergunta... Professor, acho que foi Deus mesmo. Ó, a Lorane, ela respondeu que ela deu para entender. Que bom, fico feliz. A próxima pergunta foi feita pela Letícia. Por que a hidroxicloroquina está sendo administrada em alguns hospitais no tratamento dos pacientes, já que ela diminui as células de defesa? Como eu disse para você, esse boom, assim, esse desespero da hidroxicloroquina, meio que foi passando com o decorrer dos dias, tá? A grande razão, né, de tantos médicos, tantos profissionais da saúde defenderem cegamente a hidroxicloroquina estava ligada com esse tipo de artigo que foi publicado, tá? Mas como eu mostrei para vocês, foi um artigo que foi completamente criticado pela sociedade, pela comunidade científica, e que a própria revista reconheceu depois. E não foi o único, tá? Depois dele tiveram outros, mas até agora não há realmente comprovação 100% da eficácia ou do benefício que ele possa trazer comparado com os danos que ele vai causar. Eu nem estou falando, gente, de efeito adverso, tá? Não estou falando de contraindicações, não estou falando disso. Não estou falando. Eu estou falando do efeito direto que ele causa no sistema imunológico, tá? Isso não vem em bula. Isso não vem em bula. Eu estou te falando de um processo chamado de biotransformação, que é quando a química, a droga que compõe o fármaco entra em contato com o teu corpo, interage com o teu corpo e induz uma ação.
ou ela inibe, ou ela reduz, mas esse processo eu chamo de biotransformação. Eu estou falando só sobre a biotransformação. Eu nem estou falando de outras coisas que vocês leem em bula, que te fizesse pensar ou não pensar em contraindicações ou efeitos adversos ou coisa do tipo. Deu para entender? Ok. Próxima pergunta é da Nayane. Então, professor, concordas comigo que isso só vai acabar quando todos pegarem o vírus, para que, de alguma forma, a população fique imune ao vírus? Não, gente. Não. Não precisa esse desespero. Não, Deus o livre. Tu divulga uma coisa dessa, no atual cenário do mundo, onde tem cada louco por aí, eles vão sair de helicóptero, avião, disparando na atmosfera, vírus. Não é isso. Não é de jeito nenhum. Existem outros mecanismos, por isso nós estamos aqui. A ciência está aqui para encontrar a resposta com o mínimo dano. Ainda há pouco o Glendson perguntou sobre se o vírus muda, né? Já que ele sofre tanta mutação, então a gente vai cair num negócio que não tem fim. Graças a Deus, não. Por que não? O fluxo de mutação da família Coronaviridae é muito mais lento, muito mais demorado. Tipo, nós tivemos registro em 2003. Ok? Então, de lá para cá é muito distante. O fluxo de tempo que ele leva para a mutação não é que nem os chamados retrovírus dessas gripes que a gente tem, tá? Dessas gripes que todo ano tem que vir uma vacina nova. Não, o ciclo dele, inclusive de mutação, é muito mais demorado, tá? É muito mais demorado. Mas aí é a minha crítica. É a minha crítica para toda essa comunidade que já estava atuante quando eu ainda não estava, quando eu ainda era uma criança, quando eu ainda era um adolescente, ou quando eu ainda estava na escola. Por quê? Porque conforme o próprio professor Valber mostrou para vocês, o coronavírus não é uma coisa nova. Nós já conhecíamos o coronavírus desde lá dos animais. Ele surge em 2002 na China, tá? Depois vem a MERS, que surge em 2012 na Arábia Saudita, causando efeitos em humanos, tá? Então, de 2002 que ele vem, e ele causa uma epidemia, tá? Ele causa uma epidemia local, onde só 800, não só, mas 800 pessoas morrem. Mas é controlado, lá na China, inclusive, em 2002. 800 mortes em 2002. Depois ele ressurge em 2012, cerca de 10 anos depois. E aí ele só atinge 138 pessoas e 14 morrem. Depois ele some do cenário. E de 2012 ele só ressurge agora em 2020, causando uma pandemia. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. Nem em 2002, nem em 2012, ele mudou a proteína S. Nós já conhecíamos a proteína S desde o primeiro. Então, ele modifica material genético. Mutação é material genético. Não significa que o material genético que eu estou provocando mutação no vírus ou que o vírus está sofrendo vai modificar o envelope dele ou vai modificar a estrutura dele. A estrutura dele continua igual a 2012 e a 2002. Aí tu me pergunta, professor, tu me provou do início da aula até agora, da palestra até agora, que conhecer a estrutura do vírus é a solução para eliminar o vírus. Exatamente. E por que o povo teria que esperar uma pandemia para querer solucionar? E aí faz a gente pensar isso. Então o segredo é todo mundo se infectar? Não, não é se infectar. É encontrar o ponto fraco do vírus e eliminar esse ponto fraco. Ele vai mutar. Você está em mutação. Você está em constante mutação. Mas a alteração que eu estou causando no teu DNA, que a natureza, que o sol, que a radiação, que a tua alimentação ruim está causando no teu DNA, não está fazendo você ter mais um dedo, uma outra orelha, ou menos um olho. A tua estrutura física está igual, mas o teu DNA está em modificação constante, devido a diversas ações ambientais. A do virion também está em constante alteração. Material genético, mas não significa que a estrutura dele está modificando. Não sei se vocês entenderam a revolta, mas é dizer mais ou menos isso. Não é tão difícil assim inativar esse vírus. Ok, entendendo. Professor. E Carla, Oi. Só um instantinho, eu queria aproveitar essa deixa aí do Andrei. Eu estava lendo sobre imunidade cruzada, né? Que existe aí, em média,
7 tipos de vírus. Existem 7 tipos de vírus, né? No caso da mesma família. E que a gente já teve contato com alguns desses vírus. E que isso talvez explicaria essa questão de sintomas leves e mais graves. Que essas pessoas que já tiveram esse contato com outro vírus anteriormente, não o mesmo de agora, teoricamente os linfócitos, eles iriam reconhecer essa sequência em partes, né? Então, por exemplo, eu tive, mas foi muito leve, né? Então, e que essa imunidade cruzada seria muito importante. E que há muito tempo atrás, eles até iniciaram o estudo lá da vacina, só que eles abandonaram, né? Acho que não por não ter muitos casos. Então, eu acho que essas vacinas, se elas tivessem sido finalizadas, ajudaria muito hoje, né, não? E não iria ter uma pandemia assim da forma que tem hoje. Eu não vou longe, Larissa, deixa eu te contar uma coisa. Nós fizemos um trabalho recente, ele já foi aceito para publicação, mas ainda não está publicado. Nós já temos aí, inclusive, a versão final dele. Nós conseguimos provar, e aí está aí a Carla, que também faz parte dessa equipe científica, não sei se tem mais alguém aqui do grupo, não sei. O Elias está presente. O Elias está aqui? Tá. Fala, Eli. O Eli também está aqui, então. E a gente conseguiu provar... A gente conseguiu mostrar, gente, que eu consigo encontrar proteína semelhante do coronavírus até no vírus da herpes. Dorme com essa. No vírus Mas da eu vou falar só Zika isso também. agora. Quando o artigo for publicado, aí vocês me convidam para a gente falar só sobre esse artigo. Professor, vamos para a próxima pergunta, porque tem bastante pergunta no chat, então eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente poder responder de todo mundo, tá? A pergunta da Cláudia. O aciclovir 400 miligramas já foi testado? O senhor sabe alguma coisa a respeito? Não sei dizer, meu bem, não li nada sobre. Mas importante, uma dica para vocês, se vocês forem fazer pergunta com nome de medicamento, a principal dica para vocês é a seguinte, é saber olhar na bula e procurar logo bactéria, tá? Procura o efeito que ele causa no teu organismo, em 2 sentidos. Se ele tem um efeito antibiótico e qual é o efeito do teu sistema imunológico. É a dica que eu te dou. Para você entender, não para você se automedicar. Para você entender, procura. Ele elimina a bactéria gram-negativa ou gram-positiva? É uma dica. E outra, o que ele vai causar no teu sistema imunológico? Ele vai imunossuprimir ou não? Ele é meio que indiferente do teu sistema imunológico? São os teus 2 critérios, tá? A gente não vai ter um quadro de memória aqui de todo tipo de fármaco possível, e composição química, ou efeito farmacocinético ou da farmacodinâmica sobre a atuação de cada fármaco em si. Mas a minha dica para você é essa, tá? Foca em qual micro-organismo que ele costuma fazer, o efeito do controle inflamatório e do sistema imunológico. Minha dica para ti, tá? A próxima pergunta, Rafaela, gostaria de saber um pouquinho sobre o uso da ivermectina no tratamento da COVID. A ivermectina, ela entra no mesmo grupo da azitromicina que a gente conversou ainda há pouco. Tá? A única diferença que vai ter lá são sobre as bactérias que são resistentes e as que não são resistentes ao micro-organismo, que é a mesma coisa. E assim, gente, ó, dizer que o argumento, que a gente ouviu muito, o argumento assim, mas onde já se viu usar antibiótico para eliminar vírus? Esse não é um argumento válido, porque a gente faz muito isso. A gente usa antibiótico para eliminar protozoário, a gente usa antibiótico para eliminar verme, tá? Enfim, não é coisa de outro mundo, tá? Não é ignorância usar antibiótico para eliminar partícula vírica. Não é ignorância. E a principal razão vai estar ligada com a estrutura, com membrana, com eliminação, tá? Então, não é de outro mundo. Funciona de forma variável, mas funciona. Pergunta da Cristiane. Escutei hoje alguma coisa em relação ao IMOP estar fazendo teste com pessoas do sexo masculino. Está cuidando do Covid-19. Contato com o vírus. O senhor já escutou alguma coisa sobre isso? Não entendi muito bem a pergunta dela. Também, se tem alguma coisa ligada com gênero, eu não sei dizer. Se mulher é mais resistente que homem ou vice-versa, eu não saberia dizer. A Maiara,
O meu pai idoso com doenças crônicas só ficou bom de Covid com Anita e levoflaxino. O que o senhor pode... são as mesmas medicações, né? A Anitta a Anitta não, o Anitta, né? O É a Anitta. irmã da ivermectina. É a prima. É maravilhoso para tudo que tu imagina. Parece que a gente dando aula de parasita, todo mundo quer Anitta. Mas não vou questionar, não. Pode ter efeito positivo. Eveline, o que há de evidência científica na relação de homens serem mais acometidos letalmente do que mulheres? Pois é, como eu disse ainda há pouco, essa questão de gênero, assim, do masculino ser mais vulnerável ou vice-versa, eu realmente não tenho propriedade para te dizer e nem sei te dizer exatamente o que está ligado com isso, não saberia dizer, real. Nayara, o que acontece se uma pessoa que não tem HIV e fizer a sorologia só que para a Covid-19 teria efeito? Repete aí. A pessoa que não tem HIV... O que acontece se uma pessoa que não tem HIV e fizer sorologia só que para a Covid teria efeito? Não entendi essa pergunta, Nayara. É porque o efeito vai estar ligado com o teu vírus circulante. Então, se fizer essa sorologia, ela não tem o HIV, beleza, vai negativar para o HIV. E se ela fizer e der positivo, vai ser a sorologia para o COVID. Uma coisa não vai estar muito ligada à outra. Quando eu falei do HIV, quer dizer que o medicamento que a pessoa que vive com HIV já está fazendo há muito tempo, meio que está tornando ela resistente à infecção com outro vírus, que seria o COVID. Então, deve estar relacionado a isso. Rondinelli, quem já pegou o Covid-19 pode pegar novamente? E qual a gravidade do segundo contato, se houver? Na teoria, não deveria, porque se você já produziu IgG, você já tem um anticorpo de memória, para uma defesa futura. Há alguns casos aí sobre uma nova infecção. Acho difícil serem reais, acho difícil serem verdadeiros e diagnosticados, tá? Mas ainda também não está definido se pode ou não pode. Teoricamente, não. Tá falando de imunologia, falando de produção de anticorpo específico para o antígeno, que é o vírus, não deveria adoecer novamente. A pergunta da Letícia, que vem a seguir, é a mesma sobre o Anita, que já foi respondida atrás, então eu vou dar uma saltadinha nela e vou para a da Jaqueline. É possível que uma pessoa que sentiu apenas febre e dor na coluna, sem quadro gripal ou perda do olfato e paladar, ter se contaminado com o COVID? Febre e dor na coluna podem ser considerados sintomas leves de COVID? Se não for feito exame, ou teste rápido, ou sorológico, ou a PCR para detectar o RNA do vírus, não dá para afirmar, tá? Esses sintomas são muito generalistas. Eles são muito compartilhados por outras coisas. Então, sim, pode ter muito caso de falso positivo, tá? Então, não dá para dizer assim. Sem os exames reais, não dá para dizer, não dá para afirmar. Certo. Pergunta do Aleph. Então, o termo soro positivo só pode ser usado em um paciente que acabou de ser diagnosticado com HIV, nunca em alguém que já está em tratamento contínuo, certo? Uma vez que o vírus não é mais circulante no indivíduo? É quase isso, Aleph. Porque, assim, eu só posso falar... E soro positivo não é uma expressão exclusiva do HIV, tá? É que a gente associava, soro positivo, porque assim, tinha uma expressão muito pejorativa, que eu odiava, mas que fez parte de muitas pessoas, que era o tal do aidético. Era horrível, mas era normal as pessoas falarem. Aí, para amenizar isso, surge a ideia de amenizar a questão por falar de soro positivo. O que é um soro positivo? A pessoa que faz o teste vai ter o vírus circulante dentro dela. Ela pode estar com níveis diferentes da infecção, né, da síndrome da imunodeficiência humana. Depois a gente progrediu a um nível que hoje o medicamento associado, o grupo de medicamentos associados com o tratamento de pessoa que vive com HIV elimina por completo o vírus do organismo dela. Então, por isso não é soro positivo, porque procurando no organismo não vai encontrar. O correto é nem mais usar o termo soro positivo. Soro positivo é no momento que ele fez o exame e detectou o que eu chamo de viremia. O que é viremia? Carga viral circulante no sangue. A viremia detectada
é o soro positivo. Quando eu elimino essa viremia, esse vírus circulante no sangue, eu acabei, não dá mais para chamar de soro positivo. Professor, eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar, para não tomar mais da sua noite, senão a gente já está indo. E do Glenson, é verdade que existe uma afinidade para as pessoas que têm tido... Espera aqui, entrou outra pergunta aqui. É verdade que existe uma afinidade para as pessoas que têm tipo sanguíneo a desenvolver a fase mais aguda da doença? Eu acho que ele quer saber se para determinado tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo A, que ele está falando. Pessoas que são do grupo A. Ah, é verdade. Acho que é isso. É verdade que existe uma afinidade para as pessoas que têm tipo sanguíneo A desenvolver a fase mais aguda da doença? Tomara que não, mas eu não li nada sobre não. Mas eu vou até ler, Glenson. Obrigado por ter despertado minha atenção para isso. Juliana, professor, o senhor tem conhecimento sobre as complicações neurológicas e dermatológicas que a Covid-19 vem apresentando em alguns pacientes? O que eu posso dizer para você é que o ACE2, que é aquele receptor celular, ele está em todo o seu corpo, inclusive também na pele, inclusive também na região do sistema nervoso central, está no teu corpo de cabeça aos pés, tá? Em alguns é mais vulnerável, em outros é mais presente, mas tem ACE2 em todo o teu corpo. Então, sim, pode ser que o vírus consiga entrar em outras partes do teu organismo e possa causar outros tipos de efeitos lá, não ainda identificados. Então, o senhor já respondeu também a pergunta da Catarina, que era exatamente isso que ela queria saber. O coronavírus afeta outros órgãos? É isso aí. O ACE2 está presente no teu corpo inteiro, tá? Certo. Bom, professor, as perguntas foram essas, gente. Obrigada a participação, foi incrível. Acho que agora a Larissa ou o Luiz, não sei, eles vão fazer um encerramento. Tiveram quantos presentes, só para saber? 78 no auge, foram 78 participantes. Foi. Realmente foi um sucesso. Ficaram 73, não foi? Direto aqui. Isso, direto ficaram 73. No início 73. tinham 78. Até printei a tela. Eu também. Pessoal, deixa eu agradecer. Então, obrigado, tá? Obrigado o convite para vocês Professor, da comissão. eu vou fazer só mais a última pergunta que a Aline acabou de postar ali, que eu acho que ela teve trabalho de digitar porque estava grande, tá? Prometo que é a última. Professor, sobre os assintomáticos, qual a melhor forma de saber se ele está ou não? Eu li algo sobre um médico que estava infectado e acabou contaminando algum de seus pacientes. Teve pessoas que foram a óbito. Como devemos prever tal situação? Assim, a ideia de tudo isso é você não poder associar a doença em si com sintomas, tá? Eu preciso que vocês entendam que a pessoa pode estar sem sintoma, porque ela está sem o vírus não entrou, ela não está infectada. Ela pode estar sem sintoma, porque as células de defesa dela estão funcionando e ela nem vai desenvolver a doença, mas ela tem o vírus entrando. Se ela tem o vírus entrando, ela também pode eliminar o vírus e pode ser uma transmissor. Só que o mecanismo de defesa dela está funcionando, o seu não. Esse é um problema, tá? Então tem duas situações. Eu também tenho a situação da pessoa que já teve a doença. Se a pessoa já teve a doença, já teve sintomas, inclusive, e já se curou, o que acontece? Ela talvez não consiga mais desenvolver a doença, mas ela pode continuar transmitindo, porque o vírus está continuando entrando nela, caso ela se infecte em algum lugar. Esse vírus vai ser combatido ali. Mas se por alguma razão ela pode ser um vetor desse vírus, enquanto ela não elimina, ela pode ser um vetor para outras pessoas. Então, a melhor forma de você saber se está infectado ou não, né, se tem defesa já preparada ou não, é o exame sorológico, tá? Teoricamente, não faz sentido você fazer o exame sorológico para detectar IgG ou até IgM se você não teve caso clínico ou se você não teve suspeitas de ter a doença, tá? Dificilmente. Mas, enfim, são coisas de gato. Acaba que aos que já tiveram, né, a doença, eles acham que eles não podem mais usar máscara, não vou usar máscara, eu já tive, eu tô de boa. Só que eles não têm a ideia de que realmente eles podem transmitir
para os outros. E aí a gente tenta ensinar da forma mais fácil para que eles não pensem só neles, né? Exato. A máscara não é para me proteger, né? A máscara inicial é para proteger o próximo. Olha, professor, a gente está muito, muito feliz assim mesmo. O nosso evento ele foi um sucesso. Infelizmente, a metade dos alunos não entrou, que foi um caso assim muito delicado. A gente vai ver como que a gente consegue organizar isso, né, para a gente compensar. Mas a aula, ela está sendo gravada, né? A gente vai pôr lá no YouTube depois, com a permissão, né, de vocês. E muito obrigada, professor. A gente ficou muito feliz. Acho que todo mundo adorou, tá? Muito obrigada mesmo. E eu espero que próximos eventos você esteja presente, tá bom? Obrigada a todos os alunos que estão aí. E até a próxima. A gente vai estar enviando o certificado. Respirem, aguardem, tá bom? Obrigadão, Andrei. Obrigada, Carla, Luiz, Milena, todo mundo. Tá? Boa noite para vocês. Obrigada, professor. Boa noite a todo mundo que participou. Até logo. Tchau, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Foi bom ver toda essa galera que estava hoje aqui, que nem são mais meus alunos, mas que eu amo. Rafa, beijo.